Olá a todos. Meu nome é Rony Moreira de Castro. Eu sou professor associado aqui do Departamento de Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já fui coordenador de curso de sistemas de informação em instituições de ensino aqui da cidade por um período aí de 8 anos. Minha área com maior afinidade é exatamente a área de educação em computação e informática em educação, mais especificamente o uso de aprendizagem ativa na área da computação. Hoje em dia, a minha pesquisa também está voltada exatamente para esse lado, e especificamente tratando em sistemas de informação, desenvolvendo técnicas aí e projetos voltados para o uso da aprendizagem ativa em diversas disciplinas da computação. Bom, falando um pouquinho do que eu faço. Como eu disse, o foco principal é a aprendizagem ativa em computação. A aprendizagem ativa tem vários conceitos, e um deles que eu gosto muito de utilizar é colocar os alunos para poder fazer as coisas e pensar sobre aquilo que eles estão fazendo. É exatamente tirar o papel do aluno como passivo dentro de sala de aula, ou seja, somente de ouvinte, e colocar ele um papel mais ativo, né, que ele mesmo possa construir o conhecimento. E o professor fica como um mediador. Nesses slides que vocês estão vendo agora, existem algumas técnicas que eu uso com alguns alunos durante aí as experiências que eu tenho vivido. Bom, em se tratando de uso de recursos lúdicos para ensino da computação, a gente pode usar várias coisas. Dinâmica, jogo, enfim, uma infinidade. Nesses slides que vocês estão vendo, eu usei, por exemplo, QR Codes, e aqui foram alunos de duas instituições distintas, de cidades distintas e de ensinos distintos, para poder ensinar, nessa parte inicial, banco de dados, e nessa parte aqui, a disciplina de sistemas operacionais, junto com arquitetura para ensino técnico. Nesses slides, vocês podem ver que foram alunos da própria UFJF. E aqui nós utilizamos macarrão para poder fazer uma dinâmica, né, na disciplina de aspectos organizacionais, que a gente trabalhava um pouquinho essa questão, por exemplo, de planejamento, enfim, de grupo e de organização dentro dessa disciplina. No caso de jogos, nós podemos utilizar algumas ferramentas específicas, que são jogos mesmo, como vocês podem ver nos slides, né, o Socrative, que eu gosto bastante de usar nas minhas aulas com os alunos, que é uma plataforma, na verdade, que envolve jogo, mas envolve outras coisas também. A gente pode criar, por exemplo, um quiz game. Nesse caso, eu usei o jogo do foguete, que é mais uma competição entre grupos, mas aqui, neste item específico de pesquisa, também a gente pode desenvolver alguns jogos para poder auxiliar aí o pessoal no ensino, né, básico, fundamental, médio e superior. Outra área que eu gosto bastante de utilizar, e tem feito isso nos últimos tempos, é o uso de metaverso para ensino de computação. O ambiente metaverso é um ambiente muito rico e que, aí, acredito, que não foi totalmente explorado. Neste caso aqui, vocês estão vendo, né, slides de alunos da própria FJF utilizando um ambiente que é o Gatter, para poder trabalhar conceitos. Na verdade, eu usei até, nesse caso, uma prova específica realizada dentro do metaverso e que os alunos tinham que descobrir as coisas, ou seja, as questões da prova estavam aí dispersos pelo ambiente de metaverso. Eles tinham que juntar esses conceitos todos para poder ir colocando as perguntas, respostas, descobrindo pistas, enfim, várias coisas dentro do ambiente metaverso. Nesse ambiente, a gente não usou o ambiente imersivo, ou seja, aquele que você usa um óculos. A gente usou um outro tipo de metaverso que não é necessário o uso desse tipo de recurso. Outra área que eu gosto bastante de trabalhar é a área de computação desplugada, que na verdade, vou dizer assim, é o ensinar fundamentos da computação sem o uso do computador. Né? Isso aí, geralmente, a gente usa muito em ensino básico, mas também a gente está para trabalhar com fundamental, médio e também superior. Aliado à computação desplugada, ultimamente eu tenho colocado a computação desplugada e tenho transferido depois isso para uma computação mais plugada, usando praticamente os mesmos exercícios dentro do ambiente desplugado e depois a gente coloca no ambiente plugado. Outra coisa, avaliação de aprendizagem em computação.
que são avaliações formativas em computação e o diferencial que elas têm em relação às avaliações sumativas tradicionais. Hoje, a maioria dos alunos está acostumado só com avaliações somativas, são as famosas provas, né, que a gente faz o tempo inteiro, fomos criados nesse ambiente durante, vamos dizer assim, toda a nossa vida. Aqui, a ideia é a gente verificar essas avaliações formativas, como eu já disse lá, no ambiente metaverso, aqui vocês estão vendo, inclusive, no slide, um ambiente metaverso, cujas avaliações são formativas, ou seja, o aluno tem que ir construindo, vamos dizer, a prova, né, não na medida de não criar mesmo a prova num papel, ter que decorar as coisas, enfim, coisas nesse sentido, mas trabalhar com conceitos e entendendo, juntando. Por quê? Porque a ideia é realmente que ele construa aquele saber que ele, né, teve em aulas anteriores. Eletrônica, robótica educacional, também gosto bastante de trabalhar com isso, principalmente com o Arduino associado com eletrônica, né? A gente pode trabalhar aí em algumas disciplinas. Exemplo, algoritmos, um ensino de algoritmos lá, trabalhando, por quê? Quando a gente mostra, por exemplo, um if para o aluno, ele olha para a sintaxe, às vezes, muitas das vezes, ele não sabe para que aquilo serve. Outro comando que é bem complexo, para quem está vendo algoritmo no começo, é o comando de repetição, né? A gente pode utilizar aqui o Arduino para poder fazer em linguagem C++, pedir, por exemplo, para acender uma lâmpada e apagar tantas vezes, né, num comando de repetição. Outra coisa que no C que eu falei, ao pressionar um botão, faz alguma coisa. Então, enfim, são conceitos que a gente pode trabalhar dentro dessa parte de eletrônica. Na robótica, gosto realmente de trabalhar com isso, apesar de nós não termos kits específicos dentro da universidade, mas a gente pode trabalhar até com o próprio Arduino, transferindo com isso, para poder ensinar os alunos a programar usando robótica. Ultimamente, eu não coloquei nos slides, eu tenho trabalhado aí numa linha também usando drones programáveis para poder ensinar a computação, que é uma outra linha também que eu estou começando a criar agora para estudar, para ver se realmente isso dá certo ou não dá. E uma última parte que eu gosto também de colaboração de aprendizado, que é como que a gente pode, né, contribuir, né, pelo estudo através da colaboração, nessas 3 dimensões principais, que é a comunicação, a coordenação e a cooperação. Tudo também relacionado ao ensino de disciplinas de computação. Nesses slides, vocês podem ver que, né, um exemplo aqui, eu distribuí os grupos acho que foram 5 grupos, se eu não me engano, e eles foram construindo os conceitos, né, através de uma apresentação de slides. Então, eles tinham que construir conceitos de programação orientada a objetos, polimorfismo, enfim, N outros conceitos que a gente tem dentro da orientação a objetos. Eles foram construindo isso tudo para poder formar um slide, tudo de forma colaborativa, ou seja, todo mundo via o que todo mundo estava fazendo, e a intenção era criar uma apresentação única e que todos pudessem contribuir nela, ou seja, todas as pessoas, todos os grupos. É uma área que eu também estou gostando bastante de trabalhar. Enfim, gente, a ideia aqui, na verdade, seria apresentar para vocês as linhas de pesquisa, enfim, o que é que eu tenho trabalhado aqui. Fico à disposição, meu e-mail vai estar disponível para vocês, e qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço a todos.